Bom dia! Tudo bem com você? Hoje iremos falar: viver teus sonhos ou viver os sonhos de Deus? O que você quer? E aqui nesta palavra de Gênesis, que conta a história que Deus deu sonhos para José e José escolheu de alguma forma viver os sonhos de Deus, porque quando ele contou ao pai ali os sonhos, né, e aos seus irmãos, ali ele se posicionou acreditando nos sonhos de Deus para a vida dele. Então vamos aprender com essa história nesta manhã. Amém? Vamos orar? Bom dia, Nai. Tudo bem com você? Deixa eu escrever só o comentário fixo. Iremos orar e então a palavra de Deus. Que bom, fico feliz, seja bem-vinda. Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu me coloco rendida em dependência da Tua direção, da Tua palavra, do Teu cuidado, do que o Senhor está me enchendo para transbordar para louvor do Teu santo nome. Pai, eis-me aqui, para louvor da Tua glória, em obediência, em amor e gratidão, gratidão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Creio que muitos já conhecem a história, né, de José do Egito, mas eu ficarei aqui no sonho que Deus deu para José, porque ali o Senhor havia mostrado para ele, né, que ele tinha os feixes ali, e aí todos os feixes se dobravam diante de um, né, e ali também o sol e a lua, né, e ele explicou o sonho à sua família, aos seus irmãos, e seus irmãos ainda ficaram mais irados com eles, achando que ele iria prevalecer através de uma autoridade, de um governo, de algo, né, que pudesse de fato elevar ele diante dos irmãos, porque o pai já o amava mais do que a todos os outros irmãos, né? E tanto é que fez uma túnica para ele, e ali ele acreditou naquele sonho, e quando os irmãos decidiram matá-lo ou, né, jogar ali naquela cisterna, ali começou o início do sonho que Deus havia estabelecido para a vida de José, porque ali foi o processo de forja, ali foi o processo de lapidação, ali foi o processo onde o Senhor refinou o caráter de José, a paciência de José, o amor de José, para ele viver os sonhos de Deus, até que chegou exatamente naquilo que eu vou explicar hoje, porque de alguma forma o Senhor, ele dá os sonhos, mas ele também dá, né, a realização desse sonho. E José acreditou nos sonhos de Deus. José acreditou. Você tem acreditado nos sonhos que Deus tem estabelecido para a tua vida? É importante você saber disso. Você acredita naquilo que Deus está sonhando ao teu respeito? Isso é de extrema importância, né? Então, aqui José acreditou. E aí, após José ter sido ali preso, né, por conta da situação com a esposa de Potifar, né, ele estava ali na prisão e ele revelou os sonhos do padeiro e do copeiro. Um foi para a glória, né, no sentido de continuar servindo o rei, e o outro morreu exatamente como ele interpretou os sonhos. E aqui, o que aconteceu? Deus deu um sonho pro rei. O Senhor havia dado um sonho para o rei. E à medida que Deus deu o sonho para o rei, né,
Passaram-se ali 2 anos desde quando José falou, né, para o copeiro se lembrar dele ali quando estivesse na presença do rei. E aqui aconteceu justamente isso. O rei teve um sonho, né, que ele estava ali na beira do rio Nilo e saía ali do rio Nilo vacas bonitas e gordas e começaram a comer o capim à beira do rio. Só que logo em seguida saíram outras 7 vacas, feias e magras, que ficaram perto das outras vacas e ali na beira do rio, e as magras engoliram as vacas bonitas e gordas. E ali o rei acordou, né? Só que quando ele voltou a dormir, ele teve de novo a confirmação desse sonho. Porque daí o que ele viu? Em vez dele ver as vacas gordas e magras, ele viu ali as espigas. Então tinha pé, né, de trigo ali com as espigas cheias de grão. E logo depois tinha as espigas cheias de grãos, porém secas e queimadas. E ali ele acordou e mandou chamar, preocupado, né? Ele mandou chamar todos os sábios para explicar esse sonho. Só que ninguém conseguia explicar. Então o copeiro se lembrou. Ó rei, tem um rapaz que, de alguma forma, ele sabe interpretações. E aqui eu reconheço meu erro. Aí ele lembra que ele cometeu um erro, né? Um dia, daí ele falou, explicou toda a situação, que o rei ficou com raiva, mandou ele para prisão, e ali ele teve os sonhos, né? Ele e o outro padeiro, e exatamente como José havia dito, aconteceu. Então, o que o rei fez? Então, o rei mandou chamar José e eles foram depressa tirar José da cadeia. Ali, José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. E aí, ele interpretou o sonho para o rei. Ele disse, olha, o rei disse para ele, né, que, olha, eu tive um sonho e ninguém conseguiu me explicar até agora. Você é capaz de me explicar? Ele falou que não dependia dele, mas de Deus dar uma resposta sobre aquilo. E aí, então, o Senhor traz a José a interpretação do sonho. E aí ele fala, ele conta o sonho para José exatamente como eu já disse aqui, né, das vacas magras comerem as vacas gordas, as espigas boas, e aí depois elas ficarem ali queimadas e secas, né? Então, de alguma forma, ele fala, e aí eu acordei. E aí José então traz a interpretação dizendo que serão 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita sequidão. E que o rei deveria então separar ali de todo o seu reinado, de todas as províncias que respondiam ao rei, uma parte daquilo e guardar, exatamente porque haveria de vir fome sobre a terra. Deus estava mostrando ao rei exatamente o que Deus iria permitir acontecer. E ali, né, com essa fome no Egito, ele falou, separe um homem sábio e inteligente e ponha para dirigir o seu país. E ali o rei, né, ele tinha que escolher esse homem, porque esse homem ficaria encarregado de viajar a todo o país e recolher a 5ª parte de todas as colheitas. E aí o rei, né, durante essa descrição que José estava dando, ele falou, não existe homem melhor do que você. Então, ali o rei, né, de alguma forma, chamou os conselheiros ali, os seus funcionários, e disse, não poderíamos achar melhor pessoa que você para dirigir o país, né? Porque você tem o Espírito de Deus que te guia. Você é um homem que tem o Espírito de Deus. E aí, né, José disse que de alguma forma, o rei diz, né, para José, e que de alguma forma não tinha homem com mais capacidade e sabedoria que ele, porque foi ele que havia interpretado diante de todos os outros que Deus havia pedido ali para ele interpretar os sonhos. Então, o que Deus nos mostra, né? Que, de alguma forma, o rei aqui chamou e disse, né? Eu te dou autoridade, colocou ali, né?
o dedo, tirou o dedo do anel dele, que tinha um sinete, né, um anel sinete, e colocou no dedo de José. Em seguida mandou ali que vestisse roupas de linho, pôs corrente de ouro nele, no pescoço. Aí ele fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, né? E fossem ali na frente abrindo caminho e gritando que ele era o novo governador do Egito. E que ninguém, sem a licença do rei, né, no caso ali, e José poderia fazer nada em todo o Egito. E ali Deus permitiu que o rei colocasse o nome também de José de Zafenate Paneia. E ali ele deu a esposa dele, que é a Zenate, filha de Potífera, e de alguma forma José, ele tinha só 30 anos quando ele entrou na presença do rei para se tornar então o governador do Egito com toda essa autoridade. E ali ele saiu a viajar toda a província, né? Todos os lugares que o rei tinha autoridade, e ali ele tirou, né, a quinta parte de todos os alimentos e estocou a ponto de não conseguir nem continuar contando a quantidade que tinha. E então sobreveio, né, após esses 7 anos de fartura, os 7 anos de escassez. E quando veio esses 7 anos de escassez, todas as nações circunvizinhas, todo mundo foi ao Egito para comprar os alimentos. Então ali Deus usou mais uma vez, né, a vida de José para dar esse rumo ao Egito diante dessa fartura que eles tinham, porque todo mundo ia comprar os alimentos ali com ele. Então José, desde quando ele foi jogado na cisterna, que Deus havia lhe dado sonhos, né? Tanto o primeiro sonho ali, né, dos feixes de trigo se dobrando a um feixe, e também do sol e da lua se dobrando diante dele, ali significa que Deus havia dado um sonho para José. Deus estava mostrando a José que todos iriam se curvar diante dele. E exatamente na posição que José se encontra nessa época, né? Ele se encontrava nessa época, ele era uma autoridade menor do que o rei. Existia o rei e José em segundo lugar. Então, os sonhos de Deus para a sua vida e para a minha vida são melhores, porque às vezes eu e você fazemos sonhos. Eu lembro, eu quando criança, né, e assim, eu tinha os meus sonhos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quantos sonhos temos ao longo da vida, né? E aí eu fui crescendo e buscando e tendo outros sonhos. Eu lembro que um dos sonhos que eu tinha era justamente entrar ali na Marinha e fazer carreira na Marinha. Já tinha, né, tirado 10 na prova. E quando eu conversei com meu pai, ele falou: filha, você vai ficar lá no mar, né? E uma série de coisas. E ali, pelo conselho do meu pai, eu acabei desistindo, mas hoje eu vejo que o sonho de estar dentro do mar, né, ali trabalhando, né, de alguma forma, hoje é a verdade espiritual que eu vivo. Por quê? Porque eu vivo, né, no mar de gente, né, como Pedro, falando da palavra, resgatando pessoas desse mar como peixes, né? Peixes que conhecem o seu Senhor, que é o próprio Pai. Então eu creio que aconteceu sim os sonhos de Deus, mas não da forma como eu imaginei. Eu imaginei de uma forma, né? Trabalhando na Marinha, servindo a Marinha, só que agora eu sirvo o grande eu sou. Eu sirvo Deus trazendo a palavra e resgatando vidas nesse mar de gente, nesse mar de pessoas. Então é importante termos a consciência de que os sonhos de Deus para nós são muito melhores e maiores. A própria palavra de Deus garante, né? Os meus sonhos para ti são maiores e melhores, sonho de paz e não de te fazer mal,
né? Então significa que os sonhos que Deus tinha para José foi um sonho de grande potência, que tem um livro escrito, né? Dentro desse livro a história de José, e aí são vários capítulos desde quando ele tem os sonhos, desde quando ele nasce, né? Porque ali, quando ele nasceu, né, tudo começou, né? Ali uma história. Então significa que eu e você podemos escolher viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Eu lembro que quando Deus me chamou, e Deus também falou comigo através de um sonho, o Senhor me deu um sonho e ele mostrava um mar imenso, né? E ele falava, pula, filha, pula. E eu falava, Deus, é muito alto, né? Tem obstáculos, eu tô vendo daqui, eu não posso pular, senão eu vou morrer. E à medida que eu falei para Deus, tira os obstáculos, tira tudo aquilo que pode me prejudicar ali nesse me lançar ao mar, o Senhor tirou, ele apertou um botão como se saísse uma plataforma e eu vi ali o mar, né? E aí eu dei um pulo, e era muito, muito, muito alto, e eu dei um pulo, né, naquele mar. Então significa que o pular é assim, eu escolhi viver os sonhos de Deus e não os meus, porque ali eu renunciei à minha profissão, ali eu renunciei tudo aquilo que supostamente eu poderia fazer, né? Eu poderia hoje estar com a clínica gigantesca, ser conhecida, né, como psicóloga, entre tantas outras coisas, mas eu escolhi viver os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus é maravilhoso, porque Deus está no controle, Ele te guia, você fica na dependência dEle e Ele vai te dando estratégias e você vai acentuando a sua intimidade com Ele, Ele vai te mostrando e Ele vai te levando rumo àquilo que é o propósito dEle, e tudo flui. E a alegria e a satisfação de viver os sonhos de Deus é algo impressionante. Então, eu e você podemos renunciar aos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Porque tudo que ainda permanecer no seu coração faz parte dos sonhos dele para você. Então, se você quer casar, se você quer ter uma família, se você quer ter filhos, né? E isso está nos planos de Deus, porque a família, de alguma forma, está incluída ali nos planos de Deus. Então, viva os sonhos de Deus, porque José viveu os sonhos de Deus. E ele se tornou uma potência, e sabemos que, inclusive, seus irmãos se dobraram diante dele, como nos feixes, como o sol e a lua, e todas as estrelas, e tudo que estava ali, que o Senhor permitiu que acontecesse, se render e se dobrar. Porque quando os irmãos de José foram ao Egito buscar alimento, e aí ele estava ali como autoridade, todos se dobraram diante dele. Inclusive quando o pai foi levado para lá. Então Deus cumpre os sonhos daquilo que ele estabeleceu nas nossas vidas. Eu estou vivendo os sonhos de Deus. E a satisfação, a alegria. Sabe quando antes eu tinha um vazio dentro de mim? E eu ficava buscando uma coisa, buscava outra, buscava em compras, buscava ali, tipo, em um amor, né, humano, buscava tantas outras coisas e continuava aquele vazio. Mas por quê? Porque esse vazio é quando você não encontra aquilo que você foi chamado para viver. Há um vazio dentro de nós e esse vazio só pode ser preenchido com Deus, com os planos de Deus. Então, se você sente esse vazio dentro de você, é porque você ainda não está vivendo esse propósito. Você não está vivendo os sonhos de Deus. Então, se alinhe aos sonhos de Deus. Aí você me pergunta, Tati, como? Ore, busque, jejue. Tenha um tempo de oração, tenha um tempo de propósito, de buscar isso em Deus. Ele vai te revelar os sonhos dele, porque a palavra dele diz, se você me buscar de todo o vosso coração, eu me farei ser achado por vós. Então Deus, ele tem um sonho para cada um. O Senhor tem um propósito de sonho para a vida de cada um. Ninguém veio nessa terra para viver assim, passar por essa terra, simplesmente existir. Existe um propósito. E quando você vive o propósito, a sua vida faz todo sentido.
Não há vazio mais dentro, você faz aquilo que você foi chamado para fazer com a satisfação plena. Você faz aquilo que você foi chamado para fazer de uma forma extraordinária, com alegria do coração, gente, porque não tem preço viver os sonhos de Deus, não tem. Então significa que eu e você podemos sonhar os sonhos de Deus e vivê-los dentro da direção daquilo que Ele estabelece. Vamos continuar crendo, vamos continuar nos derramando. Tire, renuncie os teus sonhos para viver os sonhos de Deus. E você vai viver a maior plenitude de alegria, de alegria, tão grandioso viver os sonhos de Deus e tão verdadeiro que é algo assim, ó, extraordinário. Só quem vive sabe. Porque eu posso te falar inúmeras experiências que eu tive ao longo de todos esses anos, né? Desde 2015, Deus começou a falar ali comigo em 2014. Eu encerrei meu CRP, né, em janeiro ali de 2015. Então, de lá para cá, eu tenho vivido sonhos de Deus e é a melhor decisão que eu tomei. Escolher renunciar aos meus sonhos para viver os sonhos de Deus, para viver naquilo que Ele me mostrou, nesse mar de gente, para levar Jesus, para resgatar as pessoas para Jesus, para mostrar o quão Deus é lindo, grandioso e bondoso. Então escolha viver os sonhos de Deus, porque quando você viver o seu propósito e os sonhos de Deus, haverá plenitude na sua vida. Haverá plenitude daquilo que Deus estabeleceu nos céus para você viver. Amém? José viveu. Ele renunciou ali a vida dele, renunciou tudo, né? Foi escravo, foi preso, foi passado pela forja ali, até chegar na excelência daquilo que era o sonho de Deus para a vida dele. Assim é comigo e assim é com você. Porque nesse período o Senhor também me lapidou, o Senhor também me transformou, o Senhor literalmente me matou. Fui lá na olaria de Deus, Ele desfez todo o barro, acabou com a velha Tatiana e fez uma nova Tatiana, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então viva os sonhos de Deus, escolha viver os sonhos de Deus, porque quando você viver os sonhos de Deus, esse vazio irá sair de dentro de você. E você viverá por uma vida de propósito. Você viverá caminhando dentro daquilo que você nasceu para fazer, para louvor do nome do Senhor. Eu tô aqui para louvor dele, somente por ele e para ele. E essa é a razão e a satisfação da minha vida. Que assim seja na tua vida e você possa viver essa plenitude da grandiosidade de estar alinhado à justiça, aos planos de Deus e viver exatamente aquilo que Ele estabeleceu ao teu propósito. Amém? Então vamos orar? Paizinho querido, muito, muito obrigado. Obrigada, Deus, porque o Senhor me deu a palavra de José, mas eu me vejo aqui, Senhor, vivendo a lapidação que eu passei, vivendo ali todas as etapas para poder estar hoje diante, Pai, dessas pessoas que assistem essa live, trazendo a tua palavra, o teu renovo, a tua cura, a tua graça, o teu propósito, sabendo que tu és um Deus que cuida, sabendo que tu és um Deus que liberta, sabendo que tu és um Deus que faz nova todas as coisas, sabendo que os teus sonhos são maiores e melhores do que os nossos próprios. E quando vivemos os teus sonhos, vivemos a plenitude e a alegria de estar alinhada àquilo que nascemos para ser e fazer para louvor do teu nome. Assim, Pai, eu te louvo e te glorifico, que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor faça na vida de quem ouve. E traga, Deus, esses sonhos, traga revelação daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Abba. Eu faria tudo de novo. Tamanha alegria e gratidão, que é viver os teus sonhos
obrigada por me incluir naquilo que o Senhor sonhou. Obrigada, Pai, por escolher a minha vida para fazer parte dos sonhos lindos que o Senhor determinou através da minha vida, para a honra e glória do Senhor. Só tenho a agradecer a Ti por tal privilégio. Gratidão, Abba Pai, gratidão. Em nome de Jesus, amém. Então, você pode compartilhar, se inscrever no canal e enviar essa palavra para mais alguém, semeando, porque o nome do canal é Semeando para Frutificar. Semeie na vida de mais alguém, semeie a palavra de Deus, assim como Deus me escolheu para estar neste mar, que eu não sei aonde alcança, mas Ele sabe. Seja também essa semente de plantar Jesus e a palavra dele na vida de mais alguém. Estarei amanhã, Deus permitindo, 9 horas novamente, com a nova palavra daquilo que o Pai estabeleceu em meu coração. E tem o Pix, se você quiser abençoar minha vida, né? Eu vivo pela fé. Deus te abençoe e multiplique em nome de Jesus. E em nome de Jesus, viva os sonhos de Deus. Escolha viver os sonhos deles, porque são melhores, maiores e melhores. Planos de paz que te levará para o melhor que Deus tem. Amém? Deus te abençoe.